2 Coríntios 6, versículo de número 17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Pai, aqui está a tua palavra, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo. Creio que esta mensagem também estará chegando a pessoas do outro lado do oceano. Permita que a tua palavra alcance essas vidas e nessa guerra que estamos vivendo, Senhor, nessa guerra espiritual. E nessa noite, os mísseis da tua palavra bombardeiem os nossos corações. Desfaça nessa noite, Senhor, as obras do diabo. Liberta, Senhor, os cativos que estão em prisão, por intermédio da tua palavra. Amém. Amém. Hoje o nosso tema vai ser mundo. Retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. E eu serei para vocês, Pai, vocês serão meus filhos. O texto de hoje é um assunto de grande importância na fé cristã. O grande dever da separação que nós temos do mundo. A grande luta que é ser separado do mundo. Não fazer parte do mundo. Obviamente que eu não estou falando do mundo planeta. Nele estamos todos inseridos e o próprio Jesus orou em João 17, Pai, eu peço que não os tire do mundo, mas os livre do maligno. Há um mundo que eu não posso estar inserido, há um mundo em que eu não posso participar, que eu tenho de estar separado para que eu seja recebido por Deus como filho e para que Ele seja de fato meu Pai. Então este assunto é um assunto muito sério. O apóstolo Paulo, quando escreveu aqui, retirai-vos do meio deles, separai-vos. Ele está exigindo uma atenção absoluta da igreja de Corinto. A todos aqueles que dizem que são cristãos. Em todas as eras, em todos os tempos, a igreja de Cristo sempre lutou para que fosse uma igreja separada do mundo, em todas as eras. E uma das grandes evidências que nós somos de fato salvos e transformados é que nós saímos do mundo. Aquele que realmente nasceu de novo, aquele que realmente tem uma experiência com Deus e é uma nova criatura, este não pode ficar neste mundo, este não pode fazer parte deste mundo, este tem que sair do mundo, tem que ter uma vida separada do mundo. Por outro lado, historicamente também, infelizmente, aqueles que apenas usam o nome de cristãos, aqueles que usam o nome, mas que na verdade não vivem como cristãos de fato, estas pessoas têm uma grande dificuldade em aceitar este ensino de que o crente tem que ser separado do mundo. O falso crente sempre acha que, pastor, não é bem assim. Esse negócio que tem que ser separado do mundo, vocês são muito radicais. Há uma tentação real em nossos dias. Um desejo generalizado de nos tornarmos relevantes como igreja. O sonho de muitos pastores, sermos uma igreja relevante. Me parece que o nosso desafio é sermos uma igreja santa, incorruptível, sem ruga nem mácula. Mas alguns não querem isso, querem apenas ser relevantes. Sermões inteligentes, relevantes. Nós estamos tentando, em busca da relevância da igreja, estamos tentando tornar as coisas mais agradáveis. Tornar os nossos sermões mais palatáveis, tornar as coisas mais saborosas para que o mundo goste da igreja. E o mundo venha para a igreja e se matricule na igreja, mesmo que seja apenas mundo e não crentes reais em Jesus Cristo. Mundo dentro da igreja. Em todo lugar, a gente já está encontrando cristãos professos que dizem que nós, como crentes, podemos ir em qualquer lugar, que podemos fazer qualquer coisa,
que nós, como crentes, podemos gastar o nosso tempo com qualquer coisa, que nós podemos ler qualquer coisa, que nós podemos manter todo tipo de companhia e amizades, e ao mesmo tempo ainda sermos bons crentes. Esse é o ditado de milhões, que é possível ser igual a todo mundo e não precisa haver diferença. Ainda que a Bíblia diga em Malaquias 3,18, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, mas isso não é interessante. Porém, eu gostaria de alçar minha voz nessa noite, com palavras escolhidas, escritas e escolhidas debaixo de oração. Palavras que eu escrevi aqui, pedindo a Deus que me desse entendimento para passar para vocês, fazer um apelo pastoral nessa noite. Enquanto muitos evitam o assunto de que nós devemos ser separados do mundo, e muitos odeiam esse assunto de que devemos ser separados do mundo, e outros ficam perplexos diante deste assunto de que nós devemos ser separados do mundo. Eu peço a atenção de vocês nessa noite para explicar o que a Bíblia fala sobre mundo. E eu quero fazer alguns apontamentos nessa noite. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que o mundo é uma fonte de grande perigo para a alma. Esse é o primeiro apontamento. O mundo, de acordo com a Bíblia, é um grande perigo para a sua alma. O mundo aqui, irmãos, eu mais uma vez reforço, não estou me referindo ao mundo material, no sentido de lugar, território, geografia, planeta, lugar esse em que estamos vivendo. Não é deste mundo que eu estou falando. Eu não estou dizendo que nós temos que sair do mundo no sentido que temos que sair do planeta Terra. Não é isso. Ah, pastor, sair do mundo, o que é? Nós vamos para Marte? Não. Não estou falando do planeta criado por Deus. Nada que Deus tenha criado, quer seja céus, terra, mar, nada disso nos faz mal. O mundo criado por Deus é uma bênção. A Bíblia diz que, na verdade, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, que um dia mostra conhecimento a outro dia e que uma noite revela também conhecimento a outra noite. O céu prega para a gente que Deus existe, que existe um Criador. A natureza, as montanhas, o sol, a lua, as estrelas, os vales, as planícies, não é deste mundo que eu estou falando. Na verdade, irmãos, este mundo, céus, terra, mar, está cheio de lições preciosas. Olha para a natureza quando você estiver ansioso. Olhe os pardais, olhe os passarinhos. Nenhum deles está morrendo de fome. Olhe para os lírios do campo, nenhum deles está sem vestimenta. Eles são belos, são formosos. A natureza prega para a gente, a natureza mostra que existe um Deus da previdência, da providência, um Deus, Jeová Jirê, um Deus que supre necessidades até de cachorrinhos. Muito mais, vai suprir as nossas. A natureza tem muitas lições, mas não é deste mundo, natureza, que eu estou falando. Quando falo de mundo, irmãos, estou me referindo àquelas pessoas que pensam apenas nas coisas deste mundo e que negligenciam as coisas por vir. Por mundo, aqui eu estou me referindo àquelas pessoas que não pensam em eternidade, só pensam no tempo, no cronos, nos dias, meses e anos. Só pensam na perspectiva do tempo rotação e translação. 24 horas em torno de si, 365, 366 dias em torno do Sol. Esse é o único tempo que alguns pensam, mas não pensam em eternidade. Alguns pensam muito mais no corpo. Você está aqui nessa noite. Pensa muito mais no corpo do que na sua alma. Por mundo. É disso que eu estou me referindo. Pessoas que estão muito antenadas no que acontece debaixo do sol, mas não estão antenadas no que de fato aconteceu na cruz do Calvário. Não estão antenadas no que de fato Deus está querendo fazer com os nossos corações hoje à noite. Há muitas pessoas que não sabem.
Elas não estão conectadas, elas não conseguem captar o que é que Deus está querendo, porque o coração delas está muito preso neste mundo. As pessoas estão querendo agradar aos homens deste mundo. Muitas vezes, até no culto, a gente quer agradar as pessoas e não exatamente agradar a Deus. Então eu vivo para agradar pessoas e não a Deus. Eu vivo para deixar o meu corpo saudável, ainda que a minha alma esteja caindo aos pedaços. Eu penso em como pagar as minhas contas, mas não penso naquele que pagou pela minha alma. Eu penso nas coisas que são de baixo, mas não penso nas coisas que são de cima. Eu uso o culto, eu uso Deus para abrir portas, para me dar coisas aqui embaixo, mas eu não penso na perspectiva de alguém que não pertence a este mundo, alguém que pertence à eternidade. Estou falando de pessoas mundanas, pessoas que não têm tempo para Deus, não têm tempo para a palavra de Deus, não têm tempo para dobrar um joelho para orar, não têm tempo para uma vida de consagração. Elas estão no corre-corre, elas estão agitadas, elas estão trabalhando, elas estão na labuta da vida e elas dizem: pastor, eu tenho que trabalhar, senão ninguém vai botar comida na minha mesa, ninguém vai pôr comida na minha geladeira. E eu não estou dizendo o contrário, eu não estou dizendo que você tem que ser um alienado, que só frequenta culto, que só lê Bíblia, que só ora. O que estou dizendo é que algumas pessoas estão deixando Deus por causa do trabalho. Estão deixando a palavra de Deus por causa de festa de aniversário. Estão deixando as coisas de Deus por causa de um filme no cinema. Estão deixando as coisas de Deus por qualquer outra coisa. Deus é no final da fila. Se der, o crente é chamado a ser diferente deste mundo. Por mundo, estou me referindo a pessoas cujas mentes são carnais, mundanas. Estou falando de hábitos que não são santos. Por mundo, estou falando de costumes que não são bons. Quando falo de mundo nesse sermão hoje à noite, eu estou falando de opiniões que não são baseadas na palavra de Deus. Quando falo de mundo nesse sermão, eu estou falando de práticas que não são retas. Eu estou falando de gostos que não são puros. Eu estou falando de objetivos que não são objetivos de Deus. Eu estou falando de espírito que não é espírito de Deus. Eu refiro-me à concupiscência, desejos da carne, concupiscência dos olhos, desejo dos olhos e soberba da vida. Este é o mundo do qual o apóstolo Paulo está dizendo aqui: retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Porque, irmãos, o mundo, nesse sentido que eu estou colocando aqui para vocês, é inimigo da nossa alma. Esse tipo de mundo vai tentar fazer a tua cabeça. Esse tipo de mundo vai tentar te fazer se conformar com ele. Conforma, entrar na forma dele. O problema é que a forma deste mundo caiu do alto. A queda, o pecado, fez a forma cair no chão. Mulheres, me ajudem aqui. Vocês fazem bolo. Se você derruba uma forma da sua prateleira, ela cai no chão e ela faz uma quina, ela faz uma dobra, ela amassa. E ainda assim você não quer jogar fora, você quer fazer um bolo com esta forma. Eu pergunto, o bolo vai sair do jeito que está a forma, sim ou não? A forma deste mundo está amassada pelo pecado. Este mundo quer te cozinhar dentro da forma dele. E no final, você não vai se parecer com aquilo que Deus planejou para você. Alguns de nós temos sido bolos com a forma do mundo. Pessoas com a forma do mundo, com pensamentos do jeito do mundo, com atitudes do jeito do mundo, com gostos iguais ao mundo, com hábitos iguais ao mundo, porque nós entramos na forma do mundo, ainda que a palavra dissesse: não entre na forma, não vos conformeis com este mundo. Então é disso que Paulo está dizendo: retirai-vos dessa forma do mundo. Saia do meio deles. Deus está olhando para você e dizendo: a tua forma não é a forma de um crente lavado no sangue de Jesus. A tua forma tem que ser diferente daquilo que você traz hoje à noite aqui neste culto. Deus olha para você e diz: eu tenho outro plano para a tua vida. Você está na forma deste mundo. Saia dele. Saia desse modo de pensar mundano, terrestre, carnal. Rompa com hábitos, com vícios. Rompa com amizades, rompa com certos comportamentos. Esta é a palavra de Deus hoje à noite. Nós vamos aqui nos esforçar para
Para reforçar isso biblicamente, eu acho que a melhor forma de eu explicar isso é mostrar para vocês o que a Bíblia fala quando diz mundo. Eu vou começar com Paulo. O apóstolo Paulo diz assim, Romanos 12, verso 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A palavra de Deus clama hoje à noite para que você não fique no modelo desse mundo, mas que a tua mente seja transformada. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 12 assim: não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito de Deus. Há um espírito que atua nos hábitos, nos gostos deste mundo, nas decisões deste mundo, mas nós não recebemos esse tipo de espírito. O espírito que nós recebemos é espírito de Deus, não é espírito de mundo. Tem muitos irmãos que estão cheios de espírito de mundo. É espírito de mundo, é linguagem de mundo, é desejo de mundo, é hábito de mundo. Mas nós não recebemos o espírito de mundo. Recebemos o Espírito de Deus. Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 3 e 4, assim: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Este mundo, na Bíblia, este mundo é perverso, há um espírito que trabalha neste mundo, há uma forma neste mundo, e você não pode estar nela. Então Deus está desarraigando você, desenraizando você deste mundo, desmamando você deste mundo, tirando a tua mente deste mundo, os teus desejos deste mundo, os teus hábitos deste mundo, as tuas amizades deste mundo. Deus quer arrancar hoje à noite e te desarraigar, porque este mundo é perverso. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo de número 2, versículo de número 1 e 2, ele diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, o curso deste mundo. Deus não te chamou para andar segundo o curso deste mundo. Este mundo tem um curso, tem um caminho, tem um espírito que patrocina ele. O príncipe da potestade do ar, o espírito que opera nos filhos rebeldes, nos filhos da desobediência, está trabalhando no mundo, para que você fique num curso deste mundo, porque o curso deste mundo vai terminar no lago de fogo. O mundo é um perigo para a nossa alma. Andar no curso do mundo é caminhar direto para o inferno. Se você insistir e andar segundo o curso deste mundo, o seu fim não será bom. O apóstolo Paulo chegou a advertir um irmão da igreja, que estava muito firme, foi um obreiro, foi uma bênção na igreja, mas infelizmente se apaixonou pelo mundo. Paulo escreve em 2 Timóteo, capítulo número 4, versículo de número 10, sobre um irmão da igreja chamado Demas. Diz assim: porque Demas, tendo amado a este mundo, me abandonou e foi para Tessalônica. Demas era um parceiro, um companheiro que estava junto do ministério de Paulo. De repente, cadê o Demas? Sumiu. Cadê o Demas? Não vem mais. Cadê o Demas que não participa? Cadê o Demas que não comparece? Diz a palavra de Deus: Demas, tendo amado este mundo. É por isso que alguns irmãos a gente não vê mais. Você não vê mais no culto, não vê mais no CTL, você não vê mais no encontro de oração, você não vê mais eles no encontro de jovens, você não vê mais. Vocês não veem eles mais, porque eles amaram este mundo. Este mundo é perigoso para a nossa alma. Talvez seja importante mostrar para vocês não apenas o que Paulo ensinou sobre o mundo, mas eu vou mostrar Tiago também. Tiago, no capítulo de número 1, versículo 27, diz assim: a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e sem defeito é a seguinte: cuidar dos órfãos e das viúvas e sua aflição, e evitar que sejam poluídos pelo mundo. Por que Tiago fala de mundo, como curso deste mundo, a forma deste mundo, o espírito que opera neste mundo? Amar este mundo, e agora está dizendo aqui, e evitar que sejam poluídos pelo mundo.
Este mundo é perigoso para a nossa alma, ele polui a nossa alma. O hábito de viver neste mundo, praticar as coisas deste mundo, polui o coração de um crente. E daqui a pouco ele está amando o mundo, está desaparecendo. Tiago escreveu no capítulo 4, versículo 4 também. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Você não compreendeu ainda que quando você troca Deus por um amigo, a festa de Deus pela festa, o bolo de um amigo, você não entendeu que a sua amizade com este mundo é inimizade com teu Deus? Deus está sendo trocado por qualquer coisa. Deus está sendo deixado de lado por quaisquer coisas. Nós estamos amando mais os nossos familiares do que Deus. Nós estamos dando prioridade para outras coisas quando Deus te chamou, não para andar segundo o curso deste mundo. Você não entendeu que ser amiguinho do mundo é ser inimigo do Deus que te chamou? Mas não vamos ver só Paulo e Tiago, não. Vamos ver o que o apóstolo João escreveu, irmãos. É Bíblia. A palavra diz assim, 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, isto é, se alguém ama os hábitos do mundo, os propósitos do mundo, os desejos do mundo, os valores do mundo, as ambições do mundo, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas o homem que faz a vontade de Deus permanece para sempre. No próximo capítulo, em 1 João, capítulo 3, versículo 1, João vai escrever: vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu ele mesmo. Irmãos, o mundo não conhece o verdadeiro crente. O mundo não conhece. O importante não é que o mundo nos conheça. Não é o crente ser conhecido pelo mundo. Tem um bocado de gente que quer ser famoso no mundo. Crente, vai em qualquer programa de TV, vai em qualquer lugar, desde que esteja na mídia. Crente, vai lá, porque tem que aparecer, tem que ser conhecido pelo mundo. O mundo não vos conhece, porque não conheceu ao próprio Jesus. O mundo não te conhece. Eu não quero ser conhecido pelo mundo. Eu quero que um dia, quando eu chegar na presença de Deus, ele fale assim: eu te conheço. Dura coisa vai ser comparecer na porta e bater e dizer: abre-nos a porta, Senhor, abre-nos a porta. E ele vai dizer: nunca vos conheci. Irmãos, o mundo não tem que nos conhecer, nós não temos que ser igreja famosa, pastores famosos, pregadores famosos, nós não queremos disputar com ninguém fama. O mundo não tem que nos conhecer. Nós não temos que sair nos jornais, na televisão, como os homens de Deus, os grandes. Nós não temos que ter likes e curtidas de milhões de seguidores no Instagram. O mundo não nos conhece. Nós não fomos chamados para sermos conhecidos por este mundo. Por isso, no próximo capítulo, João vai escrever em 1 João, capítulo 4, verso 4 e 5. Filhinhos, vocês são de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Por isso, no próximo capítulo, capítulo 5, 1 João, capítulo 5, 19, João vai dizer assim: sabemos que somos filhos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Este mundo está dominado pelo maligno. Porém, 1 João 5, 4, João vai dizer: todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. As tentações do mundo, de fama, de ser rico, de ser projetado, a fé. Sabemos, somos filhos de Deus, que o mundo está no maligno, mas o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E é claro, preciso encerrar aqui. Paulo, Tiago, João, vamos falar de Jesus, né? Olha o que Jesus falou. Jesus falou em Mateus capítulo 13, versículo de número 22. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados deste mundo e a fascinação pelas riquezas sufocaram a palavra e ficaram infrutíferos. Os cuidados deste mundo, disse Jesus. Tem muito crente envolvido com os cuidados deste mundo.
Jesus falou também no capítulo 8 de João, verso 23. Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. No capítulo 14, verso 17, Jesus falou: o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque ele habita em vocês, está em vocês. O Espírito Santo da verdade. O Espírito Santo vai falar sempre verdades. Verdades que o mundano não quer ouvir. Verdades que o mundano vai se ofender. Mas a verdade será a verdade, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, e a igreja é coluna e baluarte da verdade, porque tem o Espírito da verdade. O Espírito que habita em nós é Espírito de verdade. João 16, verso 33, o Senhor Jesus diz: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Em João 15, 18 e 19, Jesus diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Como todavia vocês não são do mundo, pelo contrário, por isso o mundo vos odeia. Nós não somos do mundo. Nossos pensamentos não podem ser mundanos. Os nossos prazeres não podem ser mundanos. A nossa estrada, o nosso curso não pode ser mundano. O espírito que está sobre nós não pode ser espírito mundano. Os nossos desejos não podem ser desejos mundanos. Se nós esperamos só neste mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Queridos irmãos, eu não faço mais comentários sobre esses versículos. Eu teria mais uns 20 aqui para ler. Para saturar a tua mente hoje à noite, de quando a Bíblia fala de mundo, ela sempre diz: nós não somos dele, não temos o espírito dele, não estamos nessa pegada. Então, um crente mundano é, no mínimo, alguém que não é crente. Um crente preocupado só com as coisas deste mundo, com o curso deste mundo, com as riquezas deste mundo, com ganhar o pão neste mundo, ao ponto de abandonar seu Deus, sua fé, ao ponto de amar este mundo e abandonar como Demas. Meu Deus! Eu apelo a vocês hoje à noite aqui nesse sermão, que estejam abertos, com os olhos abertos ao que está acontecendo na igreja. Nada prejudica tanto o evangelho. Irmãos, nada prejudica tanto a igreja do que crentes mundanos. Nada mata mais um culto do que crente mundano. Nada atrapalha mais missões do que crentes mundanos. Crentes mundanos não pregam o evangelho. Crentes mundanos não estão nem aí com as almas. Crentes mundanos não pregam verdades difíceis de pregar. Eles querem agradar. No último dia, pastor Paulo, nós vamos conhecer as vítimas que este mundo fez. E são muitas. O mundo está matando muita gente. O mundanismo está matando muito crente. As preocupações deste mundo. A semente é a palavra que caiu, mas as preocupações deste mundo sufocaram a palavra. São pessoas que, confesso, irmãos, elas não se colocam contra as verdades bíblicas. São pessoas boas que frequentam igrejas e que não se rebelam abertamente contra um pastor. São pessoas boas que não se rebelam contra Deus. Elas frequentam cultos e têm até uma certa esperança de que vão chegar no céu. Elas só não estão dispostas de forma alguma a desistir dos seus ídolos. Elas só não estão dispostas a deixar o mundo. Elas são pessoas boas, são até religiosas, elas vêm em cultos, mas elas não estão dispostas a deixar o mundo e as suas concupiscências. Elas querem ganhar o mundo, ainda que elas estejam pondo em risco a sua alma. Eu vejo assim, alguns jovens, a gente vê eles aí no culto, dali a pouco você não vê mais.
umas meninas. Dali a pouco você não vê mais. Algumas pessoas que, como Paulo diz na carta aos Gálatas, que estavam correndo bem a corrida cristã, mas de repente pararam de correr, se desviaram, desceram para o caminho largo, caminho de destruição, o curso deste mundo. Estavam aí, há poucos dias estavam na classe das crianças, depois dos jovens, adolescentes, e agora, como Demas, elas amaram o mundo. Como a esposa de Ló, olharam para trás. O mundo continua atraindo as pessoas. E a ordem bíblica é: retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toquem nas coisas imundas e eu vou receber vocês. Você é o seu pai, você vai ser meu filho. Então o primeiro ponto, o primeiro apontamento da mensagem era esse. O mundo é algo extremamente perigoso. O segundo apontamento que eu quero fazer nessa mensagem é o que não se constitui separação do mundo. Porque aqui a gente tem que ter sabedoria. O que é separar do mundo, pastor? A Bíblia diz em Romanos 10:2, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. A pior coisa que pode existir é um crente que tem zelo, mas não tem entendimento. Não, tem que sair do mundo mesmo, pastor. Está aprovado, o que o pastor falou é verdade. Tem que sair do mundo mesmo, esse negócio aí, ó, tem que sair. Mas às vezes tem zelo, mas não tem entendimento. É um jumento, é um cavalo, é um ignorante, é extremamente zeloso, gente boa, mas chucro. O que não se constitui em separação do mundo? Seria o segundo apontamento, e aqui eu vou mostrar para vocês o seguinte. Primeiro, Paulo, quando disse retirai-vos do meio deles, separai-vos, Paulo não quis dizer que os cristãos devem desistir dos seus ofícios, da sua profissão, ou dos negócios deste mundo, vírgula. Ainda que em alguns casos tenhamos que fazer isso. Sair deste mundo, irmãos. Ah, pastor, vou sair desse mundo. Então, amanhã, segunda de manhã, eu já não vou nem trabalhar. Ouvi um sermão, Deus dizendo que é para mim sair desse mundo, então a primeira coisa que eu tenho que fazer, vou sair do meu emprego. Não, Paulo, quando diz retirai-vos deste mundo, ele não está dizendo que você tem que se retirar do seu emprego. Ele não diz que você tem que parar de trabalhar, ele não proíbe você de ser um trabalhador, um soldado, um marinheiro, um advogado, um arquiteto, um comerciante, um cabeleireiro, uma costureira, um Uber. Cornélio era centurião. Chefe de uma centúria, o chefe de 100 soldados. Tinha um trabalho. Lucas era médico. Pedro era pescador. O trabalho dignifica um homem. Paulo chega a escrever na carta aos Tessalonicenses: se você não quer trabalhar, você também não devia comer. Então, o trabalho dignifica. Sair deste mundo não quer dizer você parar de trabalhar. Não significa sair do emprego onde tenham pessoas ímpias. E sim, sair deste mundo é não permitir naquele emprego que o pecado corrompa você lá. Que as amizades naquele emprego corrompam você lá. Você crente, dali a pouco está soltando aquelas piadas cabeludas junto com eles. Não é sair daquele emprego, sair deste mundo é você permanecer naquele emprego, mas permanecer como um sal da terra e luz do mundo, como instrumento de Deus. Agora, talvez você tenha que sair também daquele emprego. Eu recordo de uma moça que uma vez chegou para mim, em 1998, e ela falou assim: Rubens, eu estava desempregado, orando a Deus, e graças a Deus eu consegui um trabalho, eu consegui um emprego. E eu lembro que eu disse para ela: glória a Deus, que bênção, né? O que você conseguiu de emprego? Ela falou: recepcionista no motel. É um trabalho. Mas eu pergunto para vocês, irmãos, será que nós precisamos desse tipo de trabalho? Será que o nosso bom Deus não tem algo melhor para um crente do que trabalhar num hotel? Quando Paulo escreveu 2 Coríntios 6, 14 ao 17, que é o texto que lemos nessa noite aqui, algumas profissões no mundo antigo estavam ligadas à idolatria. Em Éfeso, por exemplo, estou dando aula aqui na carta de Éfeso. Éfeso, eles tinham fabricação de imagens à deusa Diana. O grande trabalho da cidade era a fabricação de imagem. E um crente poderia trabalhar fabricando imagem?
Irmão, sair deste mundo não quer dizer sair do emprego, mas em alguns casos você precisa sair. Eu sei que é difícil as palavras que estou falando e as que vou falar. Crentes em bares. Ainda hoje há crentes que trabalham com bebida alcoólica. Eles têm uma lanchonete, eles têm um bar. Pastor, eu preciso vender pinga. É o meu trabalho. Você chega no caixa, tem cigarro. Ah, pastor, é o meu trabalho. Queridos irmãos, crentes trabalhando, vendendo bebida alcoólica, cigarro, jogo do bicho e várias outras coisas são incompatíveis com a fé cristã. Sair deste mundo pode significar que você precisa romper com esse tipo de trabalho. É difícil tocar no assunto, mas eu não seria um ministro fiel do evangelho se eu não tivesse coragem de falar. Mas a gente vê um pessoal aí que toca na igreja e toca no mundo. Repense. Ah, mas é a minha profissão. Aham, eu tenho uma banca de jornal, então eu tenho que vender revista pornográfica porque eu trabalho com uma banca de jornal. É isso mesmo que nós queremos como igreja? Defender esse tipo de pauta. O nosso bom Deus não pode abrir uma porta de um trabalho para você em outro lugar. Ah, este é o meu trabalho. Não, este é um pecado. Você está participando de pecado. F.W. Sherriston, herdeiro de uma grande cervejaria. Esse Sherriston, certa vez ele estava andando na estrada e ele passou em frente a um bar. E de dentro do carro dele, viu um homem espancando duramente uma mulher na porta do bar. E o Sherriston olhou aquela cena e percebeu que atrás da onde o marido estava batendo naquela mulher tinha um grande cartaz da cervejaria dele, das bebidas que ele fabricava e ele vendia. É real isso que eu estou contando. Diz que o Sherriston imediatamente tomou uma decisão. Ele diz assim, abre aspas, palavras dele. O golpe que este homem desferiu não derrubou apenas a sua mulher, derrubou a minha empresa. Fecha aspas. No mesmo dia, ele tomou a decisão de mudar de ramo. De mudar de ramo e nunca mais patrocinou bebida alcoólica. Talvez você que está aqui essa noite precisa ter essa coragem de mudar de ramo, em vez de ficar com essa conversinha de é meu trabalho. Nós queremos que Deus aceite o nosso trabalho, não importa que trabalho for. Não, irmãos. Tenho a dignidade como crente de dizer, eu sei que é o meu trabalho, eu preciso disso para sustentar minha casa, mas eu vou confiar em Deus e eu vou mudar de ramo. Eu vou parar de vender revista pornô na minha banca. Eu vou parar de vender pinga no meu bar. E se eu não conseguir vender mais nada porque só vende pinga lá, então eu me declaro falido nesse bar. Se a música que eu canto leva homens e mulheres às loucuras deste mundo, se a música que eu toco leva homens e mulheres às loucuras deste mundo, eu, como crente, não quero mais isso para a minha vida. Eu preciso do dinheiro, mas eu confio em Deus. Deus vai cuidar de mim. Oh, meu querido irmão, postura. É difícil pregar isso. É isso que Paulo está dizendo. Aceite se quiser. Paulo está dizendo, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Sabe quando Deus diz para você, você veio para mim, mas não é de qualquer jeito. Agora que você veio para mim, você tem que ser santo, porque eu, Deus, sou santo. Não é você dizer, não, Deus, tu tem que me entender, porque afinal de contas, tu sabe que eu preciso. Você precisa de uma experiência de sair deste mundo, separar-se deste mundo e ser recebido por Deus. O que foi que Paulo não quis dizer? Segundo, Paulo não quis dizer que você não deve conviver com pessoas não convertidas. Oh, o pastor está querendo dizer que eu não posso estar num ambiente onde não tem pessoa convertida. E se for assim, então eu tenho que ser arrebatado e ir para o céu. Não, irmãos. Paulo, quando diz, retirai-vos do meio deles, separai-vos, ele não está dizendo que você não deve viver com pessoas não convertidas, vírgula. Ainda que possivelmente, em alguns casos, você precisa deixar de conviver com tais pessoas. Por quê? Porque existe uma questão de relacionamento, irmãos. É questão social. Eu sou resultado das pessoas que eu convivi, dos livros que eu li, das pessoas que me influenciaram. Eu sou resultado disso. As pessoas influenciam. O relacionamento, as amizades, as más amizades, a Bíblia diz, corrompem os bons costumes.
Significa que o crente, quando a palavra diz retirai-vos do meio deles, não está dizendo que você não pode ter amigos que não sejam crentes, mas quer dizer que você não pode ser íntimo desse tipo de gente. Não é que você não pode ser amigo dessas pessoas, mas você não pode ter intimidade com tais pessoas. Já já você vai entender. É uma mensagem difícil de pregar. Não é para você se separar das pessoas, até porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 27, diz que quando a gente é convidado por um incrédulo, convidado a comer na casa dele, Paulo diz assim, se algum dentre os incrédulos vos convidar e você quiser ir, coma de tudo que for posto diante de você e nada pergunte por questão de consciência. Então Paulo está dizendo que não está dizendo que nós não podemos conviver com incrédulos. Ele está até aprovando a possibilidade de comermos na casa do incrédulo, almoçar, jantar lá, conviver com ele. Mas o Paulo está dizendo é que nós devemos ter uma postura. Paulo não disse que você não pode ir, mas ele disse que você tem que ter uma postura. Nessa postura eu encaixo a nossa missão como igreja. Pregar o evangelho. Eu me relaciono com pessoas incrédulas. Sim, eu me relaciono. Lá no jiu-jitsu, eu estou num grupo de homens incrédulos. Eu me relaciono com eles, eu vou em campeonatos, eu luto com eles numa arena, eu luto com quem é macumbeiro, eu luto com quem é espírita. Na minha última luta agora no Pan-Americano foi contra um agnóstico. A gente conversa sobre fé sempre antes das lutas, eu converso com o pessoal. E ele é agnóstico, um jornalista, e ele ficou muito interessado nas minhas conversas com ele. Então assim, eu convivo, eu prego o evangelho para eles. Então, sair desse mundo não quer dizer que você deve parar de conviver com incrédulos. O que quer dizer é que você não pode ter uma vida de intimidade com essas pessoas. Porque a proximidade, intimidade, meu irmão, você vai entender já já. Terceiro, Paulo não quis dizer que os cristãos não devem se interessar por nada deste mundo, que os cristãos têm que se interessar só por religião. Quando Paulo diz, retirai-vos do meio deles, separai-vos, ele não está dizendo que você deve parar de ver o jornal, parar de se informar, parar de estudar, parar de fazer um mestrado, parar de fazer um doutorado e tem que enfiar a cara na igreja, vir em todo culto, vir no CTL, vir na escola dominical, vir em todo culto de domingo, que você tem que pensar só em religião, joga fora os livros da escola, compra livros de teologia, porque separar deste mundo é enfiar a cara em livros de teologia. Não, Paulo não está dizendo isso. Nós devemos sim, irmãos, estudar, nós devemos usar os recursos da ciência. Eu, pessoalmente, fiz bacharel em teologia, fiz mestrado. Estude. Leia. Eu leio muito. Leia, estude. Porém, entenda, irmão, que você vai ter que ter uma postura como alguém que não tem o espírito deste mundo. O crente é diferente. Você vai entender. Quarto, Paulo não quis dizer que os cristãos devem ser estranhos. Quando ele diz para você, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, Paulo está dizendo que você tem que ser esquisito, que você tem que ser estranho, nas roupas, na maneira de falar. Não, tem que ser crente, tem que ser crente. A manga lá, a saia lá embaixo, ser crente. Não pode rapar a perna. Coitado da mulher, se levantar um pouquinho o vestido, a perninha dela parece o King Kong. Não, porque a Bíblia falou para eu separar deste mundo, e separar deste mundo é separar inclusive do Presto Barba. Não. Quando Paulo diz separai-vos deste mundo, Paulo não está dizendo que você tem que ser esquisito. É verdade, a Bíblia diz que nós temos que ser diferentes. Mas ser diferente é uma coisa, ser esquisito é outra. Nós temos um pessoal por aí, irmãos, esquisito demais. Não é questão de metragem, porém, pode ser que a vida de um crente exija aí a moderação na vestimenta. Terceiro princípio é que nós devemos ter firmes resoluções diante do que nós acabamos de ouvir. Nós devemos tomar algumas decisões aqui hoje à noite, a partir disso que ouvimos. Se o mundo é perigoso, e Paulo está nos dando uma orientação para nos retirar do mundo, mas não ser alienado, quais são as decisões que eu, pastor Rubens, preciso assumir? E eu coloquei aqui algumas decisões minhas, somente minhas.
mas que eu gostaria muito que essa igreja aqui praticasse. Em primeiro lugar, decido firmemente que não serei guiado. Eu, pastor Rubens, tomo essa decisão. Decido firmemente que não serei guiado pelos padrões deste mundo, do certo e errado. Eu não quero ser guiado pelo espírito deste mundo. Este mundo dita o que é certo, este mundo dita o que é errado. Eu não quero ser guiado pelo que o mundo está dizendo ser certo ou ser errado. Eu decido firmemente me agarrar à palavra de Deus e deixar a palavra de Deus determinar o que é certo, ainda que o mundo diga que é errado, e determinar o que é errado, ainda que o mundo passe a dizer que agora é certo. Eu decidi que eu não vou remar segundo a maré. Eu decidi que eu não vou andar segundo a moda. Eu decidi que eu não vou vestir rosa quando for assistir Barbie. Eu decidi que não é este mundo que vai ditar a minha moda. Este mundo não me transformará em massa de manobra. Se tudo muda neste mundo, então a gente tem que mudar também como igreja. Para! Se a lei muda, então a sociedade muda, o mundo muda e os crentes mudam. O que era errado, agora não é mais errado, então para nós, igreja, agora também não é mais errado. Eu decido, não serei influenciado pelos princípios deste mundo que ditam o que é certo e o que é errado. Eu tenho uma Bíblia, eu tenho a palavra de Deus para iluminar os meus caminhos. Não é o mundo que liga a lanterninha e diz para mim por onde eu tenho que ir. Eu andarei segundo os caminhos da palavra de Deus. Eu sei que é difícil falar o que eu estou dizendo aqui. O mundo diz que bebês de 12 semanas... Bebê de 12 semanas pode abortar. Pode abortar, pode ser legal. A lei pode aprovar, ser legal. Legal pela lei, mas não é moral. A lei pode dizer que vai legalizar as drogas a partir de agora. Pode ser legal, mas não é moral. A lei pode dizer o que quiser na questão homoafetiva. Pode ser legal, jurídico, mas não é moral. Eu decidi, serei guiado pelo que a Bíblia fala e não porque este mundo decide e as leis deste mundo decidem. O céu e a terra podem passar, diz o Senhor, as minhas palavras não passarão. O verdadeiro cristão nunca pode estar contente com isso, irmãos. Pastor, a gente tem que aceitar, pastor, a lei mudou. Paciência, tem que aceitar. Tem que aceitar nada, irmãos. Mas eu não vejo nada de errado nisso, pastor. Mas Deus vê. Pastor, o senhor acabou de falar um negócio lá do meu trabalho. Tem certeza que Deus, sabe, eu não vejo nenhum mal nisso. Mas Deus vê. Eu não sinto que é pecado. Não importa o que você sente, importa o que a Bíblia diz que é. É pecado. Pastor, mas todo mundo pensa assim. Deus não pensa assim. Mas todo mundo faz assim. Deus não faz assim. Mas todo mundo diz assim. Deus não diz assim. Mas todo mundo... Deus não decide a partir do que todo mundo está falando. Deus é Deus, gente. Deus é Deus, está acima do que você concorda ou discorda nessa noite que eu esteja pregando. Deus está acima do que você pensa. E eu decidi que eu quero estar de acordo com o que a Bíblia diz e não de acordo com o que o mundo está dizendo ou com o que todo mundo está falando. Segundo, decido firmemente que serei mais cuidadoso em como passarei meu tempo livre. Irmãos, decido isso diante de Deus. Serei mais cuidadoso em como passo meu tempo livre, porque o diabo acha difícil conseguir audiência com um homem ocupado, mas cabeça vazia é oficina de Satanás. O diabo tem dificuldade de conseguir audiência com um homem que trabalha, mas quando o dia de trabalho termina e você chega em casa para o seu lazer, para a sua hora de descanso, então o diabo tem atenção e tem um tempo para te tentar. Nós precisamos ser mais cuidadosos. Como é que nós estamos passando as nossas noites? Trabalhou o dia inteiro. Vamos pressupor, você trabalhou o dia inteiro, chegou em casa às 6 da tarde, 7, 8. Trabalhou, você não teve cabeça para pensar em nada. Trabalhou como um homem.
firme, como mulher, batalhou. Louvado seja Deus pela tua vida. Chegou em casa, agora a tua mente está... Agora é a hora em que um cristão vai ser tentado a deixar de lado a sua armadura espiritual, tomar um banho, tira a armadura, deita no sofá, liga a televisão ou vai para a internet. Agora é a hora que começa um processo em que muitos de nós estamos perdendo. Eu decido diante de Deus que eu serei mais cuidadoso com a forma como eu passo o meu tempo livre. A noite é a hora em que os pobres são tentados a ir para o bar. De ver os homens, como é que estão os bares à noite em São Paulo. Trabalhar o dia inteiro, são homens trabalhadores. Aqui em São Paulo é uma cidade de gente que trabalha muito. Mas quando chega a tarde, vocês já perceberam como é que ficam os bares? É a hora em que o homem comum é tentado a ir lá, encher a cara, vai chegar bêbado em casa, batendo em todo mundo. Depois do trabalho é uma hora que Satanás fala, agora, chegou a minha hora, deu 6 da tarde, a hora do rush. Agora, começou o trânsito, todo mundo, vou começar a deixar todo mundo endemoniado. Já vai brigar no trânsito, já vai começar ali já. É a hora em que o diabo vai começar a trabalhar na sua e na minha vida. Cheguei em casa, peguei meu celular. Sou crente, sou pastor. Acabei de entrar na do diabo. Cuidado, irmãos. Aqui está, nas minhas mãos, a arma mais perigosa para matar um crente. Aqui está nas minhas mãos a arma mais mortal já criada pelo homem. A arma mais mortal criada pelo homem não é a bomba H de hidrogênio, uma bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. Aquelas bombas lá não pegam beira com o mal que essa daqui faz. Aqui está a pior arma. Nas minhas mãos, aqui está o maior assassino que o mundo já conheceu. Sabe por quê? Esse aqui matou o telefone fixo, matou a televisão, matou o computador, matou o relógio. Tá ali, ó, matou a câmera fotográfica, matou as filmadoras. Tá ali o meu celular gravando a mensagem de hoje. Ele matou a filmadora. Ele matou a lanterna, ele matou o espelho, ele matou o jornal, a gente não lê mais. Ele matou as revistas. Aqui nas minhas mãos está o maior assassino de livros. Tem crente que não lê um livro no ano inteiro. Aqui está o assassino do videogame, do PlayStation ou do Xbox. Aqui está o assassino do calendário de mesa. Aqui está aquele que matou o cartão de banco. E o pior de tudo, ele matou também muitos casamentos. Matou muitas famílias. E aos poucos, vai matar a retina dos nossos olhos. Já já vai matar a nossa cervical. Já já vai matar a nossa saúde mental. E vai acabar com a futura geração. Se não vigiarmos, ele vai matar a nossa vida espiritual. Ele ocupou o lugar onde estava o tesouro mais precioso, coração. Ele tomou o lugar da pérola de grande valor, Cristo. Ele está tomando o lugar dos nossos pais. Está tomando o lugar dos nossos filhos. Por quê? Porque ficamos mais tempo com Ele do que com Deus. Ele está tomando o lugar de Deus na nossa vida. Eis aqui o novo bezerro de ouro. Esse bezerro está sendo adorado, está roubando a vaga de Deus na sua vida, no seu coração. Reclamamos de participar de um culto demorado, mas não reclamamos de passar 2, 3 horas com o celular na mão. Reclamamos de um sermão de 1h30, mas 1h30 aqui não é nada. Reclamamos de ler um trecho da Bíblia, mas lemos isso aqui o dia inteiro e não reclamamos. Eis aqui o bezerro de ouro. Ele vai levar muitas almas para o inferno.
Por isso a palavra de Deus diz: retirai-vos do meio deles, separai-vos. Terceiro lugar, decido firmemente que não serei engolido e absorvido pelos negócios deste mundo. Decido isso. Um verdadeiro cristão vai sempre se esforçar para fazer o seu trabalho da melhor forma possível, cumprir o seu dever como profissional. Mas, a partir do momento que você perceber que o seu trabalho se interpôs entre você e Cristo, você deve romper com isso, não romper com Cristo. A partir do momento que o trabalho está te roubando vida espiritual, você deve romper com esse trabalho e não com a vida espiritual. A partir do momento que esse trabalho está te roubando a tua vida de cultuar a Deus em família, em igreja, abra mão disso e não do culto e da igreja. Eu decido firmemente, não vai ter negócio nesse mundo que vai roubar o meu tempo de Deus. Quarto, decido firmemente me abster dos entretenimentos que estão conectados diretamente ao pecado. Repito, decido firmemente abster-me dos entretenimentos que estão ligados diretamente ao pecado. Ei, lá vai, aguenta. Isso aqui é para seminário, não é nem para ser uma pregação. Existem alguns entretenimentos que estão ligados diretamente ao pecado. Decido abster-me deles. Novamente, é um assunto difícil de lidar. Eu me aproximo desse ponto aqui com dor. Mas, mais uma vez, eu não seria um fiel ministro do Evangelho se eu não tocasse nesse assunto com seriedade, de forma ampla. Decido abster-me de entretenimentos que estão ligados diretamente ao pecado. Noites em bares. É um entretenimento para muita gente. Está ligado diretamente a pecado. Ainda tem uns jovens que me perguntam: pastor, a gente pode ir para a noitada? Pode ir para o baile? Foi feito para mim essa pergunta um dia aqui, ó. Pastor, a gente pode ir na balada? Decido firmemente me separar da possibilidade de um entretenimento que está ligado diretamente ao pecado. Noites em bares, canções, músicas que levam corações, que vão trair a mulher, músicas que falam letras imorais, danceteria, está ligado ao pecado, adega, está ligado ao pecado. Aquela saidinha com os amigos para uma festa rave, funk, dança sensual, qualquer entretenimento que está ligado ao pecado, eu decido, não quero participar disso. A indústria do entretenimento, pastor Paulo, está oferecendo entretenimento cheio de pecado e muitos crentes estão se entretendo com isso, que está ligado diretamente ao pecado. Eu coloquei aqui, eu me lembro de um dia em que fui visitar os jovens da igreja. Os jovens tinham decidido assistir filmes juntos na casa de uma pessoa da igreja. E nesse dia eu fui lá, cheguei lá, abri o portão, cheguei na janela da sala, estavam todos os jovens sentados na sala, uns 15, 18 jovens sentados na sala, assistindo filme juntos. Lá vai a pancada. Todos decidiram assistir um filme. O filme que estava passando, a hora que eu cheguei na janela, eu vi as mulheres com as roupas abertas, os seios fartos de fora, todas seminuas e ali dançando peladas. E eu olhei para aquela moçada todinha da igreja, eles estavam assistindo American Pie. Jovens do louvor da igreja, jovens líderes de jovens, jovens da igreja, irmão, estou falando. À noite, estavam no culto, tudo, oh, Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, aleluia. Eu decido, irmãos. Qualquer entretenimento que está ligado ao pecado, eu preciso tomar essa decisão, eu não quero para a minha vida. Se você acha que American Pie é muita coisa, o que tem de crente aí que chega para mim, pastor, pode assistir 50 Tons de Cinza? Eu sei que aqui tem gente que já assistiu. Dá até para ver na tua cara que você já assistiu. Eu decido, irmãos, diante de Deus, que eu não quero. Em quinto lugar, serei moderado no uso de entretenimentos lícitos e inocentes. Eu acabei de falar de entretenimentos que estão ligados diretamente ao pecado, mas tem entretenimentos que são lícitos, não são pecaminosos, são recreação. Meu Deus, ir numa festa é uma recreação, um entretenimento lícito, inocente. Mas eu decido, firmemente, serei moderado no uso de entretenimentos lícitos e inocentes que podem roubar vigor da minha vida espiritual. Porque tem a ver, irmãos, com dosagem. Tem coisa que é lícita, tem coisa que é inocente,
tem entretenimento que faz bem, é ótimo, é bom demais, festa, passeio, viagem, mas aí a festa, agora você deixa as coisas de Deus por causa de festa. Agora, passeio, por causa de passeio, você deixa as coisas de Deus lá de fora. Por causa de viagem, você deixa as coisas de Deus lá de fora. Prática esportiva, ótimo, maravilhoso. Pastor, eu gosto de correr. Pastor, eu gosto de jogar uma bola, jogar uma pelada aí. Todo mundo vai lá jogar uma pelada, beleza. Gosto de tênis, gosto de vôlei, gosto de judô, gosto de jiu-jitsu, eu também gosto. Mas qualquer prática de recreação, que seja boa, faça bem para o meu corpo, faça bem para o meu cérebro. Eu acredito, irmãos, que qualquer prática esportiva que faça bem, que fortaleça meus nervos, meus tendões, qualquer exercício que fortaleça a minha musculatura, que fortaleça o meu cérebro, qualquer exercício que melhore a minha digestão, que fortaleça os meus pulmões, que hidrate e torneie os meus músculos, tudo isso é muito bom para a pregação do Evangelho. Eu quero ter uma respiração boa para pregar. E tem uns irmãos que vão pregar, né? Fala, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, irmão, amém, irmão. Fala, vai morrer, o pregador vai cair duro lá. E o Iago? Ô Iago, o pregador vai cair duro. Porque Deus tá. Aí dá 2 picos para cá, já fica. É ou não é, igreja? Então, qualquer exercício que faça bem para os meus músculos, que faça bem para os meus pulmões, que me deixe firme para pregar 1 hora, 1h30, 2 horas, aleluia, eu quero. Que me deixe firme e forte. Qualquer exercício desse é bem-vindo para mim como pregador do Evangelho, faz bem para o corpo. É ótimo, viu, irmã? É muito bom. Mas eu decido que eu vou fazer o uso moderado dessas recreações que são boas e inocentes. Porque a diferença, irmãos, entre o remédio e o veneno é a dose. Qualquer coisa que é boa, se você passa do ponto, faz mal. A prática esportiva. Por que não veio no culto hoje? Fui jogar bola. Por que não veio no CTL? Fui jogar bola. Machuquei meu dedo, pastor, jogando bola. Bem feito. Bem feito. Até o dia que você vai entender que Deus não pode ser deixado de lado por causa de entretenimentos que são bons, que são inocentes, que fazem bem para nós. Aquilo que faz bem para a minha vida, mas está roubando alguma coisa, algum horário que é um tempo de Deus na minha vida, que Deus me quebre a tempo. Fechando essa mensagem, cuidado, né? Decido, em 6º lugar, decido firmemente, serei mais criterioso, cuidadoso com as minhas amizades e relacionamentos íntimos. Repito, decido firmemente que serei mais criterioso com as minhas amizades e relacionamentos íntimos. Irmãos, eu devo tratar as pessoas, claro, com o máximo de cortesia e respeito, porque eu sou uma pessoa que pode não parecer, mas eu sou educado. Eu sou uma pessoa que, por natureza, eu sou educado. Quem convive comigo sabe que eu sou absolutamente educado com todo mundo. Costumo tratar bem, respeitar, sento no chão com a criançada se necessário. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Aqui parece que eu sou brabo. Quem convive comigo sabe que eu sou brabo de verdade. Tirada a brincadeira, eu sou um amor, uma doçura. Porém, irmãos, há algumas pessoas que nós precisamos cortar da nossa vida. Algumas relações íntimas que nós não podemos ter. Eu vou ser mais cuidadoso com isso. Por causa de uma coisa chamada síndrome da mosca morta. Quem está acostumado com Bíblia sabe do que eu estou falando. Cuidado com a mosca morta. Pastor, do que o senhor está falando? Estou falando de Eclesiastes 10:1. Lá diz assim, assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume. Irmãos, o perfume é uma coisa preciosa. Algumas pessoas não entendem que uma mosca morta em um perfume estraga o perfume. Pergunto para vocês, você está tomando um copo de café com leite, cai uma mosca varejeira dentro. Você tira a mosca e Lógico que não.
Porque a mosca, ela estraga o seu café com leite. Queridos irmãos, algumas pessoas na nossa vida são moscas mortas. Deus está falando com você nesse momento. Algumas pessoas na nossa vida são moscas mortas. E você é o bom perfume de Cristo. Entenda a palavra de Deus. Entenda, assim como a mosca morta produz mau cheiro, estraga o perfume. Portanto, eu decido que eu vou ter mais cuidado com as minhas amizades e com aquelas pessoas que eu desenvolvo intimidade, porque algumas dessas pessoas que eu tenho tido intimidade são moscas mortas no perfume de Deus. E ser santo é você se retirar dessa mosca morta. É você ir lá no seu WhatsApp e perceber que ali tem uma lista de mosca morta que tem que ser cortado da sua intimidade. Porque são pessoas que te aproximam de pecado. A natureza humana é constituída de tal modo que não podemos nos associar com outras pessoas sem que tenha algum efeito sobre nós. É da natureza humana que a convivência com os outros desemboca algum tipo de influência da pessoa sobre nós e a nossa sobre a pessoa. Mas mosca morta estraga o perfume. Eu tenho conhecido bons crentes que foram estragados por causa de certas pessoas. Era gente boa e começou a se relacionar com algumas outras aí. Meu Deus, o que foi que aconteceu com você? Você tinha um cheiro tão precioso. E a gente hoje convive com algumas pessoas que são estragadas. E o que foi que estragou esse crente? Uma amizade de mosca morta. Uma intimidade com uma pessoa que é mosca morta. Palavra de Deus, gente. Palavra de Deus. A mosca morta estraga todo o perfume. O diabo vai colocar mosca morta em volta de você. Vai estragar o que Deus te deu de perfume. O prazer do diabo é colocar uma mosca morta na vida de um homem casado. O prazer do diabo é colocar uma mosca morta na vida do teu filho jovem. Enviar uma mocinha que é uma mosca morta. Vai estragar esse menino que é um perfume de Cristo. O prazer do diabo é colocar uma pessoa mosca morta ao lado de um obreiro. Porque muitas vezes a mosca morta destrói o ministério dele. Eu decidi. Eu não quero andar com mosca morta. Se um cristão, você está aqui hoje à noite ouvindo uma palavra seríssima, talvez uma das mais sérias que eu já preguei aqui. Se um cristão deseja viver de forma consistente, se você está aqui hoje à noite, pastor, eu quero viver de forma consistente diante de Deus, mas você escolheu para ser seus amigos íntimos, aqueles que não se importam com a sua alma, aqueles que não se importam com a Bíblia, aqueles que não se importam com Deus, aqueles que não se importam com Cristo, irmão, irmã. Você vai descobrir que o caminho dessas pessoas é caminho de mosca morta. Você vai descobrir que vai ser difícil para você prosperar como cristão, convivendo com mosca morta, porque elas estão estragando o teu perfume. Ora, se eu quero viver uma vida de homem de Deus, se eu quero ser um pregador do Evangelho, não vai dar para mim manter certas intimidades com algumas pessoas que cada vez que vem falar comigo, só vem falar comigo se for para me mostrar no celular uma mulher pelada. Aqui, Rubão, ó, aqui, Rubão, aqui, ó, já viu isso aqui? Já, Rubão, já viu isso aqui? Aí o Espírito Santo fala, mosca morta, tira da sua vida, porque vai estragar o seu perfume. A palavra de Deus hoje para você é essa. Você precisa decidir hoje à noite a tirar a mosca morta do perfume que Deus te deu. Deve haver uma separação, sim ou não, igreja? Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui hoje à noite? Você entende por que eu não queria pregar essa mensagem? Era difícil pregá-la. Não estou dizendo, pastor Paulo, que esta separação não seja dolorosa. É dolorosa. Mas tiver que escolher entre perder um amigo íntimo e perder e lesionar a minha alma, eu já sei qual que eu escolho. Não deve haver dúvida. Pelo bem da sua alma, rompa hoje à noite com a intimidade com quem você jamais deveria ter dado intimidade. Essa é a palavra de Deus. Retirai-vos do meio deles, separai-vos. Quais são os conselhos que eu dou encerrando essa mensagem agora? Porque, pastor, vai ter situação que a gente não vai saber bem o que fazer. Pastor, não ficou muito claro se eu tenho que largar o meu emprego? Não ficou muito claro para mim, eu tenho que deixar de amizade com essa pessoa? Não ficou muito claro, então
em questões duvidosas, o que eu posso dizer para vocês? Primeiro, em caso de dúvida, ore por sabedoria e discernimento. Em caso de dúvida, diga para Deus hoje à noite, Senhor, me ajuda a entender isso que está sendo pregado. Ore. Ore porque a oração é valiosa quando desejamos fazer a coisa certa, mas não sabemos como fazer isso. Ore porque a oração é a ferramenta certa para você ser uma pessoa santa. Segundo, se você está com dúvida, examine-se a si mesmo e lembre-se, Deus está de olho em nós. Pastor, eu estou com dúvida sobre o que foi dito aqui. Tá bom, você está com dúvida? Então se examine direitinho, chegue em casa, se examine. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ah, se a gente aprendesse a fazer isso, irmãos, julgar a nós mesmos, não teríamos que ser julgados por mais ninguém. Examine a si mesmo e lembre-se, Deus está de olho em mim. Quando eu estiver lá naquele lugar, Deus está de olho em mim. Quando eu estiver falando aquelas palavras, Deus está de olho em mim. Quando eu estiver com aquelas amizades, Deus está de olho em mim. Quando eu abrir o meu WhatsApp, Deus está de olho em mim. Quando eu for curtir foto no Instagram, Deus está de olho em mim. Terceiro, estou em dúvida. O que fazer, pastor? Nunca se esqueça da vinda de Cristo. Jesus está voltando. Você gostaria que Jesus voltasse no momento em que você está fazendo aquilo? Em que está naquele lugar? Gostaria que Jesus voltasse na hora que você está naquela balada, crente, tomando aquela bebidinha alcoólica? Gostaria que Jesus voltasse naquela hora em que você está cantando uma música que enche os corações de lascívia? Gostaria que Jesus voltasse nesse momento? Lembre-se, Jesus está voltando. E por último, em caso de dúvida, busque descobrir qual foi a conduta de pessoas mais santas que você diante da mesma situação que você está vivendo. Procure conhecer qual é a experiência de homens melhores, de homens santos, homens de Deus. Como foi que eles lidaram com esse problema que hoje eu estou lidando aqui? Pastor, eu posso vencer? Eu não estou dizendo que isso aqui é fácil, irmãos. Como pregador do Evangelho, eu não me proponho a pregar nunca mensagens fáceis. Eu sempre prego mensagens que são difíceis de pregar, eu sei que são demoradas, mas o WhatsApp vai te roubar mais tempo hoje à noite ainda, eu sei disso. Então aguenta aí mais um pouquinho, que eu estou na conclusão da mensagem nesse momento. Eu não estou dizendo que é uma coisa fácil, a natureza humana é o que é e o diabo continua sendo o diabo. Ele vai lutar para que a gente esqueça tudo que ouviu nessa noite aqui. Muitas vezes a decisão que você vai tomar de romper algumas coisas, vai colocar você diante de oposição e lutas dentro da sua casa, dentro da sua família. Se você tomar uma decisão pela sua alma hoje à noite, você vai ofender muita gente com isso. Talvez a decisão de romper com certos hábitos te trará ridicularização, talvez até perseguição. Mas eu quero lembrar você, é possível vencer o mundo. É possível vencer o mundo. Pastor, como é que eu venço o mundo? Certifique-se de que você tem um coração reto. Certifique-se que o seu coração é reto diante de Deus nesta pregação. Senhor, eu quero vencer o mundo, mas eu preciso de um coração reto. E o coração reto que eu estou me referindo aqui, irmãos, é um novo coração, é um coração regenerado, é um coração transformado, é aquele coração que a gente cantava, recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como fruto deste novo coração, quem tem um coração reto, quem recebeu um novo coração, vai vencer o mundo. Segundo, se você quer vencer o mundo, não tenha apenas um coração reto. Desenvolva uma fé prática que vê o invisível. A Bíblia diz, esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quer vencer o mundo? Mantenha a sua fé prática. Mantenha a sua fé vendo aquilo que é invisível. A minha fé vê hoje à noite, a minha alma. Vocês não estão vendo aqui a minha alma. Pela fé, eu vejo o invisível. Eu vejo a minha alma. Pela fé, eu vejo Cristo Jesus é real. Ele é a realidade. A gente cantava, Ele é a realidade. Ele não é sonho. Ele é real. Ele é a paz, o amor, a alegria e a vitória. Estou falando de Jesus Cristo. Ele é real. Olhe pela fé e veja Jesus Cristo é real. Olhe e veja Deus Pai dizendo para você, separai-vos, santificai-vos, apartai-vos das moscas mortas e eu serei para vocês Pai. Veja o invisível pela fé. Olhe, veja o céu.
O homem não vê mais o céu. Veja o céu. Pelos olhos da fé, na prática, veja o céu. O grande trono de Deus está lá. Os seres estão voando em volta do trono, dizendo: Santo, Santo, Santo. O céu é real, igreja. Não se apaixonem por este mundo, porque o céu é real. Se você quer vencer esse mundo, mantenha uma fé prática. O inferno é real. Deus é real. Cristo é real. Minha alma é real. Mantenha o seu olhar nessas coisas. Fé prática. Por último, se você quer vencer o mundo, seja ousado e continue confessando Jesus Cristo diante de todos. Se você quer vencer o mundo, o diabo preparou uma tentação para você, mas na hora que a tentação chegar, a primeira coisa: eu sou de Jesus. Você pode se aproximar de mim, mas eu quero que você saiba, eu sou filho de Deus. Deus está falando com você. Você, como alguém que não é deste mundo, tem que ter posturas diferentes. Está valendo a sua alma hoje à noite. Está valendo a sua alma. Você precisa tomar decisões diante de Deus aqui nessa noite. Que Deus te ajude. Diante de tudo que você ouviu aqui hoje, corra para Jesus. Se joga aos pés de Jesus nessa noite e clame a Ele por socorro. Ele ainda é o amigo de pecadores. Ele tem prazer em ajudar aqueles que se achegam a Ele. Jesus pode perdoar os seus pecados hoje à noite e ajudar você a tomar decisões aqui hoje à noite. Jesus pode dar a você uma nova vida, pode te dar um novo coração, pode te dar novos desejos, pode te dar novos hábitos, pode te dar um novo apetite, pode te dar fome espiritual, sede de coisas santas, sede de coisas celestes. Jesus pode te dar forças para tomar decisões e fazer compromisso com Ele. Jesus pode te ajudar a vencer esse mundo tenebroso. Já já, Ele virá pessoalmente, visivelmente, gloriosamente nas nuvens do céu, para buscar todos aqueles que decidiram se separar deste mundo e se santificar para estarem diante dele em amor. Amém, amém, amém. Amém. Obrigado, Senhor Jesus.